Fala, minha turma, tudo jóia? Eu sou o professor Alonso, professor de pedagogia da Pedagoflix e também o fundador da Pedagoflix, a maior plataforma de pedagogia para concursos do Brasil, já com milhares de aprovados. Nesse vídeo que vocês vão assistir hoje, nós vamos ter uma aula super especial, exclusiva da plataforma Pedagoflix, que nós estamos disponibilizando para vocês terem acesso a esse conteúdo incrível que vai ajudar muito na sua preparação e na sua aprovação, claro, tá? Eu sou o professor Alonso, concursado, tenho experiência de concurseiro, afinal sou concursado desde os meus 15 anos de idade. Eu já fui oficial da Marinha de carreira, hoje em dia eu ocupo o cargo de auditor fiscal da Receita no estado de Pernambuco. Por isso resido em Pernambuco, inclusive meu filho Aloncinho é pernambucano, embora eu seja natural do Rio de Janeiro, tá bom? Então nesse vídeo você vai ter acesso a uma aula super bacana, super legal, tenho certeza que você vai gostar, você vai perceber que as aulas do professor aqui são bem diretas, são bem objetivas, práticas, tá? E vai ser uma oportunidade de conhecer não só a aula didática do professor e também a plataforma. Eu aproveito para mostrar rapidamente a plataforma, para você que ainda não conhece. Essa é a plataforma Pedagoflix, milhares de alunos estudando aqui. Nós temos, por exemplo, os lançamentos de cursos, conforme vai surgindo o edital, a gente vai publicando os cursos aqui. Temos as novas aulas, eu gravo novas aulas toda semana. Temos cursos por cargo, temos curso para professor de educação infantil, professor de educação especial, curso para quem vai fazer Instituto Federal, professor de ensino fundamental, de ensino médio, a prova da PND, para quem vai fazer cargos na área de supervisor, coordenador, inspetor, pedagogo, né? Temos aqui cursos para quem não tem edital, por exemplo, você que está já querendo se antecipar de maneira correta para algum concurso, mas ainda não tem edital, você pode se guiar pelos super combos. Eu já montei combo 1, 2, 3 e 4 para você seguir um roteiro, uma ordem. Temos aqui os cursos de legislação educacional, são diversos cursos, cursos de LDB, de BNCC, de ECA, Constituição Federal, PNE, diretriz aqui dentro de DCNs. Temos várias diretrizes curriculares, cada curso desse aqui com várias aulas. Nós temos aqui ainda outras legislações, mais vários cursos. Temos as legislações resumidas das principais, as maiores, LDB, ECA, Constituição Federal, BNCC. Ou seja, você tem a opção de dar o curso completo da LDB e o curso resumido. De repente você tem pouco tempo para estudar, não dá para estudar o curso completo, temos as versões resumidas. Temos aqui os cursos de conhecimentos pedagógicos, são vários assuntos. Por exemplo, em organização e gestão da escola. Clicando nele, você vai visualizar vários conteúdos aqui dentro e assim por diante. Temos os cursos de teorias e autores da educação. Olha aqui o curso de tendências pedagógicas, curso bem legal, muito importante. O curso de psicologia da educação, para você estudar os principais autores, Piaget, Vygotsky, Vallon, Carl Rogers. Filosofia da educação, esse curso é bem legal porque você vai estudar em cada aula dessa uma determinada corrente de pensamento. Então, tem o pensamento escolanovista, o pensamento anti-autoritário, o pensamento crítico e assim por diante. Cada aula dessa com vários autores. Você vai estudar Maria Montessori, vai estudar Froebel, vai estudar Frenet, enfim, curso super bacana de autores. Temos aqui um curso de pensamento pedagógico brasileiro só com autores brasileiros. Olha o tamanho da plataforma, ainda tem os autores contemporâneos. Temos aqui os cursos federais e estaduais. Essa parte é bem legal porque nós temos curso para todos os estados do Brasil. O estado que já tem edital publicado é o curso pós-edital. O estado que ainda não tem edital publicado, você vai ter o curso pré-edital já para também se antecipar na preparação. Cursos municipais separados por região. Vou dar um exemplo aqui. Pegar os municípios do estado da Paraíba. Então nós vamos clicar aqui na região Nordeste. Vamos aqui pegar os municípios da Paraíba e você vai ver todos os cursos por município da Paraíba. É assim que funciona. Então veja que a plataforma é bem organizadinha. Se você quer saber quais são os cursos que tem na plataforma para São Paulo, aí você vai ver também tudo organizadinho, os cursos de São Paulo. Temos aqui os cursos por banca examinadora, são várias bancas. Temos também os simulados de bancas. Temos várias bancas, aulas de várias bancas gravadas. Tudo isso aqui são bancas diferentes. Temos os simulados de legislação educacional, simulados de conhecimentos pedagógicos, simulados de autores, material para revisão. Também é um material bem legal, porque são várias videoaulas resumidas para você ou revisar, caso já tenha estudado o conteúdo, ou mesmo
pular o conteúdo completo e vir direto para o resumido, caso você não tenha tempo para estudar tudo. Temos aqui as maratonas de exercícios, temos material pré-discursiva e ainda temos outras disciplinas, português, matemática, raciocínio lógico e informático, tá? Então essa é a maior plataforma de pedagogia do Brasil. Eu chego a brincar que é a maior plataforma de pedagogia do mundo, porque eu não sei se no mundo tem uma plataforma de pedagogia para concurso com tanto conteúdo como nós temos aqui na Pedagoflix, tá bom? Lembrando que, além das videoaulas, você vai ter acesso ao material de apoio em PDF. Você pode fazer o download, é um material PDF, só que é um material de apoio, tá bom? É muito importante que você assista a videoaula e você ainda pode assistir as videoaulas no formato offline, tá? Então você disponibiliza a aula no offline, se você estiver numa fila do banco, se estiver esperando numa consulta médica, no trajeto, na viagem, você consegue acessar mesmo sem ter a internet, tá bom? Então tá aí apresentado para vocês a maior plataforma de pedagogia do Brasil. Gostou, né? E você pode ter acesso a essa plataforma, tá? Por apenas R$ 29,90 por mês. Nós temos diversas opções de planos, tá? Mas tem um plano especial que nós estamos disponibilizando para você que está aqui assistindo a esse vídeo, onde você pode pagar a partir de R$ 29,90 por mês para acessar todos os cursos, todas as aulas da plataforma Pedagoflix, sem exceção, ok? Acessa tudo, tudo, tudo. Se você quiser estudar para o curso de Minas Gerais e para a cidade de Belo Horizonte, pode estudar os dois cursos. Quer estudar também para PND, quero fazer as aulas de revisão, os simulados, pode acessar tudo por R$ 29,90 por mês, agora é por tempo limitado, tá? Então você tem que correr, senão você perde a oportunidade. Você tem que fazer o seguinte, tá? Ou você manda uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aqui na telinha, deixa eu ver para qual lado, tá aqui. O WhatsApp, equipe Pedagoflix, quero estudar com o professor Alonso, quero estudar com a Pedagoflix, como é que eu faço? Para aproveitar o desconto R$ 29,90, né? Caso ainda tenha, você tem que correr. Ou então pode ir direto no site, que também já está aqui no rodapé, para acessar o site da loja e já garantir a compra, nem perder tempo. Ok? Bom, minha gente, vamos começar a nossa aula. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Separei aqui uma aula super especial para você aproveitar. É uma aula que tem na plataforma e que estamos disponibilizando aqui, especialmente nesse evento, para vocês terem acesso. Tá bom? Eu vou pedindo para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal, compartilha com todo mundo e desejo a todos uma ótima aula. Vamos embora! Olá pessoal, tudo jóia? Como vai essa força? Professor Alonso na área, chegamos na nossa aula número 10 do curso de Planejamento da Educação e hoje vamos falar um dos principais assuntos do curso, né? O tema de hoje é a avaliação da aprendizagem. As bancas examinadoras, seja qual for, não importa se é a VUNESP, FCC, IBAD, IDIB, DECAN, adoram cobrar a avaliação da aprendizagem. É um tema muito importante e você como professor, você como um pedagogo que vai fazer o acompanhamento do trabalho avaliativo dos alunos, tem que estar sabendo como deve funcionar essa avaliação da aprendizagem, como não deve funcionar também. Beleza? Então vamos lá, olho aqui na telinha do professor Alonso, vamos começar a nossa aula. Simbora! Então está aqui o nosso site www.pedagoflix.com.br, é aqui que você encontra os nossos cursos, certo? Inclusive este de planejamento educacional. Esse curso, olha, já estamos na nossa aula número 10. Olha aqui, ó, quantos assuntos já trabalhados. Fizemos aula de introdução, de níveis de planejamento, planejamento versus plano, as diferenças, os tipos de plano, plano de ensino, plano curricular, plano de aula, os elementos do planejamento e depois uma aula sobre cada elemento. Finalmente chegamos no elemento avaliação da aprendizagem. Fica restando essa última aula, questões gerais sobre os principais autores. É praticamente um simulado final do curso, onde vamos fazer questões bem aleatórias ao longo dos temas trabalhados ao longo do nosso curso. Beleza? Deixa eu tirar aqui
o som do celular que estava ativado. Beleza. Então vamos embora. Avaliação da aprendizagem. Primeiro passo, primeira informação importante que eu tenho que trazer para vocês é sobre esse tal de níveis de avaliação. A avaliação da aprendizagem é um dos níveis da avaliação. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela do professor. Ó, níveis de avaliação. Nós temos uma avaliação chamada de larga escala, podem anotar aí no material de vocês. Uma avaliação institucional e, finalmente, a avaliação da aprendizagem. O nosso foco nessa aula é todo aqui, a avaliação da aprendizagem. Mas a avaliação não se restringe somente à aprendizagem. A avaliação da aprendizagem é a avaliação do aluno. A aprendizagem não é o aluno que está aprendendo. A avaliação da aprendizagem é a avaliação do aluno. Mas temos outros campos avaliativos, outros níveis de avaliação, que são a avaliação de larga escala, que é a avaliação de sistema, ok? E a avaliação institucional, que, como o próprio nome sugere, é a avaliação da instituição. Essa avaliação de larga escala ou de sistema, tá? São as chamadas avaliações externas. São avaliações que ocorrem de fora da escola. Por exemplo, quando um sistema, quando uma secretaria de educação faz a avaliação das suas escolas estaduais. Quando a nível nacional, né, sobre um trabalho gerenciado pelo MEC, nós temos uma avaliação da educação no país todo. Ela não é uma avaliação que parte da escola, ela vem de fora da escola, por isso ela é externa. São avaliações externas. Exemplos, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Enem, que é uma avaliação também externa, o PISA, tá? Essa avaliação de PISA é uma avaliação internacional, ok? Vários países participam dessa avaliação e mede o nível da educação entre os países, comparam, né? De acordo com a nota que os alunos vão tendo na avaliação, é possível avaliar como está a educação de cada país. E, obviamente, o Brasil precisa melhorar e muito nessa avaliação internacional. Avaliações externas, ok? Vem de fora da escola. Já a avaliação institucional é aquela avaliação da instituição, que pode ocorrer de duas formas, tá? A avaliação institucional, ela pode ser realizada pela própria instituição, ok? A instituição se autoavalia. Por exemplo, quando se elabora o projeto político-pedagógico da escola, é a escola que elabora seu próprio projeto político-pedagógico, é preciso fazer uma autoavaliação do que está bom, do que não está tão bom, do que precisa ser melhorado. A escola fazendo uma autoavaliação da instituição como um todo. Só que essa avaliação da instituição também pode ser feita de fora. Quando, por exemplo, um sistema de avaliação, isso é muito comum na educação superior, um sistema de avaliação avalia aquela faculdade, e aquela faculdade tem nota 5, tem nota 4, ok? Não é uma avaliação da instituição que inclui diversos fatores, estrutura, os próprios cursos, enfim. Então, a avaliação institucional é da instituição. É diferente da avaliação de larga escala externa, que abrange o sistema da educação como um todo. Não é uma ou outra instituição, mas como está a educação no Brasil, como está a educação no estado X, no município Y. Larga escala. É nível de sistema, a educação como um todo. A avaliação institucional é a avaliação da instituição. Aquela instituição está fazendo um bom trabalho, precisa ser melhorado. Nem precisa, né? Mas está ruim demais, enfim. E, finalmente, a avaliação da aprendizagem. Esta, sim, se refere à avaliação da aprendizagem do aluno. Então, vejam que essa de larga escala é uma avaliação do sistema, a outra é a avaliação da instituição, e essa terceira, eu posso dizer que é a avaliação do aluno, da aprendizagem do aluno. Realizada pelo professor, em regra, é o professor que faz a avaliação do aluno, mas também pode ser realizada pelo próprio aluno. Estamos falando da autoavaliação, onde ele contribui para a avaliação geral, fazendo a sua autoavaliação,
O que ele está achando, se ele está aprendendo, se ele se sente com conhecimento aprendido ou não, ok? É a avaliação da aprendizagem do aluno, que em regra é pelo professor, mas pode ser feito pelo próprio aluno. Nós vamos falar também aqui de autoavaliação mais para frente em instrumentos de avaliação, ok? Vamos lá, uma consideração importante. O objetivo aqui é diferenciar, destacar estes 3 níveis de avaliação, porque o nosso foco é todo em avaliação da aprendizagem como um dos elementos do planejamento da educação, ok? Como já vimos em aulas anteriores. Em outras aulas e em outros cursos do professor Alonso, nós trabalhamos, por exemplo, a avaliação de larga escala, né? Uma aula inteira só de SAEB, uma aula inteira só de Enem, uma aula inteira só de avaliações internacionais, como, por exemplo, PISA. Ok? Aí nós vamos nas regras, como funciona, de quanto em quanto tempo, mas é muito específico em avaliação de larga escala, ok? Nesse momento, o objetivo é trabalhar, focar em avaliação da aprendizagem, mas mostrar para vocês que existem as avaliações de larga escala e também a avaliação institucional. Joia? Agora sim, vamos prosseguir com o nosso foco desta aula, avaliação da aprendizagem. E apenas recapitulando o que já vimos nas aulas anteriores, elementos do planejamento são objetivos, conteúdos, métodos, recursos didáticos e avaliação da aprendizagem. Então chegamos aqui na aula sobre avaliação da aprendizagem. Objetivos tem a ver com para que ensinar? Qual é a finalidade? Para que eu estou ensinando? Para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Conteúdo significa o quê? O que ensinar. Qual é o conteúdo que eu vou ensinar? O que ensinar. Metodologia tem a ver com o como ensinar. Como? Qual vai ser o método? Recursos didáticos têm relação com o que usar, o que utilizar no ensino, qual é o recurso que nós vamos utilizar. Finalmente, a avaliação da aprendizagem, que tem relação com o objetivo está sendo alcançado. O objetivo foi definido aqui. O objetivo está definido aqui, nesse primeiro elemento. E a avaliação é para avaliar se o objetivo que foi definido lá no início, o primeiro elemento de todos, se ele foi alcançado. Foi alcançado? Legal, estamos indo bem. Não foi alcançado, vamos fazer alguma coisa. Para isso serve a avaliação, nós vamos conversar ainda mais sobre essa conexão da avaliação da aprendizagem com o objetivo. Isso é muito importante para a sua prova. Já já. Bom, tem o nosso mnemônico que você não pode esquecer, que já vimos também em outras aulas, tá? São os 5 elementos do planejamento: objetivos, conteúdos, métodos, recursos e avaliação. Não podemos esquecer. Certo? Vamos embora. Avaliação da aprendizagem, que é o 5º elemento que estamos estudando. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. É através dela que os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos. Então vejam, isso aqui está entre aspas e vem até aqui porque são palavras de Libânio. Libânio ele fala a avaliação, ok? É através dela, da avaliação, que nós vamos comparar o resultado dos alunos com os objetivos propostos. Então, eu reforço que a avaliação ela tem como finalidade verificar se o objetivo está sendo alcançado. É um instrumento comparativo. Existe um objetivo já pré-definido e aí, estamos alcançando ou não? Como nós vamos verificar isso? Por meio da avaliação. Certo? Ele continua dizendo, a avaliação é uma reflexão sobre o nível da qualidade do trabalho escolar, tanto do professor quanto do aluno. Isso é importante, nós vamos falar bastante disso aqui. Os dados coletados no decurso do processo de ensino, que podem ser quantitativos ou qualitativos, nós vamos já falar disso aqui também, são interpretados em relação a um padrão de desempenho expressos em juízo de valor, se é muito bom, satisfatório, acerca do aproveitamento escolar. Então, desse texto aqui, que eu escolhi a dedo para trabalhar com vocês, dentro de toda uma obra de Libânio, foi justamente para destacar do que está nesse texto, esses 3 aspectos aqui da avaliação.
Primeiro, a aprendizagem do aluno é a grande finalidade. Alguém tem dúvida disso? Tudo que nós realizamos, fazemos em sala de aula, é para o aluno aprender. Este é o objetivo. O centro é o aluno. O foco é o aluno e a sua aprendizagem. A finalidade é fazer o aluno aprender, ok? Nenhuma dúvida. Então, a finalidade é a aprendizagem do aluno. E a avaliação? A avaliação é um meio para verificar se essa finalidade aqui está sendo alcançada. É a relação da avaliação com o objetivo que foi traçado. Portanto, pessoal, a avaliação é um meio e não um fim em si mesma. Vamos traduzir isso, e isso é muito importante. Já vi várias questões de prova cobrando isso aqui. Dizer que a avaliação, a questão vai colocar, a banca, né, vai colocar na questão, que a avaliação ela tem que ser autônoma, independente. Não, ela é totalmente dependente do objetivo que foi traçado. Como é que eu vou dizer que a avaliação é autônoma, independente? Não. Que a avaliação precisa ser mais importante que os outros elementos. Que a avaliação precisa ser protagonista. Não. Não. Já vi questões dizendo que a avaliação tem que ser um fim em si mesma. O que é ser um fim em si mesmo? É avaliar por avaliar. Qual é o objetivo da avaliação? É avaliar. Ou seja, a própria finalidade é avaliar. Para a educação, isso não pode acontecer. Avaliar por avaliar. Avaliar para dar uma nota. Avaliar para aprovar ou reprovar o aluno. Não, a avaliação não é só para avaliar. A avaliação aqui, esse elemento avaliação da aprendizagem, não tem que ter por finalidade avaliar. É muito simples, é muito vago, é muito superficial. A finalidade em avaliar não é avaliar. A finalidade em avaliar é verificar se a finalidade e o objetivo está sendo alcançado. Entenderam? Isso é muito clássico, cai muito em prova. A avaliação, se vier na prova que a avaliação é um meio, ok, e acho que tem uma questão sobre isso, eu trouxe para a gente trabalhar. Ok? É um meio para se verificar se a finalidade de fato, que é a aprendizagem do aluno, está sendo alcançada. Maravilha, show! Agora, se vier falando que a avaliação da aprendizagem tem que ter um fim em si mesmo, que a avaliação ela é independente, ela é autônoma, manda para longe, dá um bico nessa alternativa, manda para longe, está errado. Ok? E eu mostrei aqui no texto de Libânio. A avaliação elas tem que estar relacionada aos objetivos, é uma forma de comparar e verificar se os objetivos estão sendo alcançados. O segundo aspecto desse texto de Libânio é o seguinte: a avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade de trabalho escolar do professor e do aluno. Nós vamos ver bastante isso quando nós chegarmos em uma aqui das modalidades da avaliação, que é a formativa. Já estou adiantando aqui, mas a gente vai falar com calma da avaliação formativa. A avaliação não é só para avaliar o aluno. A avaliação também serve para o professor. Infelizmente, tá? Não deveria ser assim, mas tem muitos professores, isso vem desde antigamente, ainda tem até hoje, que se utilizam da avaliação como um instrumento de poder, de força, de autoridade. Aluno, se você não fizer isso, aquilo, eu vou te avaliar uma nota muito ruim. É uma avaliação sendo utilizada como uma força de opressão no aluno. Isso você vai encontrar altas críticas aí nas diversas bibliografias sobre avaliação. Uma avaliação onde o professor se utiliza para se impor sobre o aluno. O professor entende que a avaliação é só para o aluno. Ele não entende que a avaliação também é para ele. E deve ser assim. A avaliação, quando se verifica, mais uma vez, olha aí, a avaliação é para se verificar se o objetivo está sendo alcançado ou não. E quando se verifica que o aluno não está aprendendo,
Ele, obviamente, vai pensar por que que o aluno não está aprendendo, ele vai ter essa atenção, esse foco no aluno, mas ele também vai pensar em si mesmo. Será que eu estou ensinando da melhor forma? Será que eu poderia fazer alguma coisa diferente? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Então vejam que a avaliação serve para o aluno e também para o professor. Ok? Palavras de Libânio aqui também e de vários outros autores. Eu só escolhi Libânio, mas diversos outros autores falam a mesma coisa. Que a avaliação é para professor e para aluno. E a última passagem de Libânio, a avaliação tem aspectos quantitativos e qualitativos. Isso é fato. A avaliação tem aspectos quantitativos e qualitativos. Quando eu avalio o aluno, aplicando uma nota, um número, eu estou aplicando uma quantidade. Está relacionada ao número. Ele tirou 10, ele tirou 0, ele tirou 5. Uma avaliação quantitativa, está muito ligada a notas. Já uma avaliação qualitativa vai levar em consideração diversos outros aspectos. Vai entrar questões mais subjetivas. Vai entrar em analisar comportamento do aluno, participação, contexto. Às vezes o aluno tirou 10, mas tem um contexto, um ambiente familiar perfeito ali, tudo certinho. O outro está numa situação muito precária. Mora numa situação onde ele não tem nem condição de estudar em casa. Os pais brigam todo dia, ou mora num bairro que é altamente perigoso, ele não tem sossego. Enfim, são várias as situações a serem analisadas numa avaliação qualitativa. E muitas vezes a gente pode... Imagine um aluno, um adolescente, uma criança, que já em casa vive uma situação tão precária, muitas vezes envolvido por um ambiente de alta criminalidade, né? Mas ele está se esforçando na escola, tentando aprender, mas ele tem mais dificuldade que os outros. Ele não tem o apoio da família em casa, ele não tem como estudar em casa. E o professor que se preocupa somente com a nota, tirou nota baixa, toma aqui, você tirou 0, opa, o outro ali estudou, tirou 10. E aí você pode estar fazendo o que com esse aluno que tirou 0 ali, mas que não teve condição de estudar, e você não se preocupou o que aconteceu com ele. Você pode estar excluindo ele do processo educativo, mostrando para o aluno que você não tem como aprender mesmo, você vai ficar tirando 0, vai tirar 2, vai ser reprovado. Você pode estar contribuindo, inclusive, para esse aluno desistir simplesmente da escola e, por que não, se envolver com um ambiente que ele já está vivendo ali todo dia, criminalidade, drogas e por aí vai. Olha a responsabilidade que o professor tem em ajudar um jovem, uma criança, um adolescente, está ali tentando, mas está com dificuldade. Isso tudo passa por esse aspecto qualitativo que o professor tem que ter na sua análise avaliativa. Ok? E aí, é fato que vai ter o aspecto quantitativo e o avaliativo, e o qualitativo, o quantitativo e o qualitativo. Os dois vão existir, porque a nota será necessária. Eu vou reforçar isso na avaliação somativa, quando a gente falar também nessa avaliação. A nota ela é necessária, faz parte. O sistema exige isso. O sistema exige. Você vai ser concursado, vai trabalhar numa Secretaria de Educação, onde lá, o aluno para ser aprovado tem que ter uma nota 4, 5, 6, 7. Vai ter que ter essa nota, esse aspecto quantitativo. Vai ter que ter. Mas não podemos esquecer do aspecto qualitativo. E aí eu vou mais além. Vou aqui na LDB, que diz, artigo 24, inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Uma avaliação tem que ser contínua, cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Qualitativos sobre os quantitativos. A LDB reconhece. Teremos aspectos quantitativos, quantidade sim. Mas os qualitativos precisam prevalecer sobre os quantitativos. E a banca de prova adora cobrar essa parte aqui da avaliação. Ela inverte. Ela inverte. Se cair uma questão dessa, provavelmente ela vai inverter. E você vai lembrar do professor falando.
Dá na sua prova. Toma cuidado. A banca vai querer inverter. Às vezes ela não inverte, mas muitas vezes ela vai inverter. Ela vai dizer que o aspecto quantitativo tem que prevalecer sobre o qualitativo, aí está errado. E você não vai errar porque você assistiu a aula do professor Alonso. O professor Alonso não ficará nem um pouco feliz de saber que um aluno que assistiu aqui a aula do professor Pedagogia Física, que eu reforcei tanto, toma cuidado com isso, que a banca vai trocar. O professor não vai ficar nem um pouco feliz de saber que você errou um negócio desse na prova. Deus me livre de errar um negócio desse. Não pode. E são dezenas ou centenas, nunca parei para contar, mas de questões falando a mesma coisa, invertendo quantitativo com qualitativo. Ok? O que tem que prevalecer? Qualidade e não quantidade. Joia? Tudo bem, hein? Não vão errar, Deus me livre. Agora sim, vamos falar dos 3 modelos ou 3 funções da avaliação. Eu já vi em prova quais são os 3 modelos, quais são as 3 funções da avaliação. Vamos lá, diagnóstica, formativa e somativa. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação de cada uma desses modelos ou funções da avaliação, mas na próxima tela a gente vai ter um trabalho mais aprofundado de cada uma dessas modalidades, ok? Mas de maneira geral, a avaliação diagnóstica, naturalmente é que vai fazer um diagnóstico da situação do aluno, ela ocorre antes, pessoal. Ela é prévia. Prévia. Ocorre antes. O que significa ocorrer antes? É antes de começar a atividade em si, do ensino. O professor, antes de ensinar alguma coisa, ele vai verificar. Antes dele ensinar uma coisa, um conteúdo novo, ele vai verificar. Ele vai realizar um diagnóstico para saber se os alunos estão em condição de receber aquele novo conteúdo. É verificar qual é o conhecimento prévio que o aluno possui. Se você já estudou o curso de Psicologia da Educação do professor Alonso, quando a gente fala de Vygotsky, a gente fala de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Que ela tem relação com uma zona ou um nível potencial e um nível real. O nível real é justamente a base que o aluno tem. É aquilo que ele consegue fazer sozinho, ele já aprendeu, ele já desenvolveu. A zona de desenvolvimento real. O diagnóstico é para isso. Essa avaliação diagnóstica é para verificar qual é o real. Qual é o conhecimento real que o aluno já possui? O que ele já aprendeu? Será que eu já posso ensinar alguma coisa nova para ele? Será que eu posso ensinar uma equação do 2º grau em matemática? Bom, para eu ensinar a equação do 2º grau, primeiro eu preciso verificar se eles sabem a equação do 1º grau, para depois eu ensinar do 2º. Faz sentido? Ok? Então a diagnóstica, ela em regra, tá? Essa avaliação vai ocorrer antes, prévia, beleza? Prosseguindo, nós temos a formativa, que é a grande queridinha. É a grande queridinha dos concursos. Adoram cobrar a formativa, adoram. A formativa é aquela avaliação onde ela vai se dar durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Ela não ocorre só antes, como a diagnóstica. E nem ocorre só depois, como eu já vou falar da somativa. Ela é o tempo todo. Por isso que as bancas adoram. Ela é o tempo todo. Ela quer que o professor saiba. Ela quer que você, concurseiro, saiba quando você chegar lá na Secretaria de Educação, na Universidade Federal, na Universidade Estadual, seja onde você estiver concorrendo. Ela quer que você saiba, olha, a avaliação não é só para acontecer antes ou só no final. Essa avaliação tem que ocorrer durante todo o processo. Ela tem que ser contínua. Ela é processual. É o professor juntinho com o aluno. Juntinho. Se o aluno não aprendeu alguma coisa, o professor vê na hora. Tempestivamente. E não deixa para ver só depois, porque pode ser tarde demais. Pode ser que não dê mais tempo de recuperar o aluno, ele vai ser reprovado. Então, a contínua, processual, formativa é aquela que ocorre durante todo o processo, ok? E, finalmente, a somativa, tá até em vermelhinho aqui, dando um ensejo aqui, um significado de ser algo que não é legal, tá? Crítico. A avaliação somativa
ela tem por característica ser ocorrer no final. No final de um trabalho, no final de um bimestre, de um semestre, no final do ano. No final. Para saber se o aluno pode prosseguir. Para saber se ele passa ou vai ser reprovado. Tem por característica a avaliação somativa, somar notas, calcular uma média. Para ficar legal para lembrar a prova, somar notas, somativa. Conferir um grau, conferir uma nota. Ok? E aí saber se o aluno alcançou a média ou não para passar. Essa é a avaliação somativa. Nós vamos ainda desenrolar mais um pouquinho de cada uma delas. Bom, então, a diagnóstica antes, a formativa ela ocorre durante, ao longo do processo educativo e a somativa é aquela que ocorre depois, no final. Joia? Beleza. Aí tem uma coisinha mais que eu preciso trazer para vocês, que é isso aqui, ó. Tá vendo essa textozinha aqui no final? Segundo Bloom, tá? É um teórico aí bastante destacado na educação também, cobrado em prova. Ele diz o seguinte, ó, a avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta 3 tipos de funções, que pode ser modelos ou funções. A diagnóstica, a formativa e a somativa. Até aqui tudo bem, nós já acabamos de ver, diagnóstica, formativa e somativa. Mas eu quero mostrar para vocês que, segundo este autor, isso cai em prova, vou mostrar que cai em prova, ele chama também a diagnóstica de analítica, a formativa de controladora e a somativa de classificatória. Nós vamos até falar dessa questão da classificação já já. Ok? Então, eu vou até apagar toda essa tinta aqui da tela. Então, vamos lá. Se aparecer na sua prova a avaliação diagnóstica, saiba que também estamos falando da avaliação analítica. Só vai mudar se mudar o autor teórico. Também é chamada de avaliação analítica. Se for a formativa, pode ser que apareça na sua prova como avaliação controladora. Por que avaliação controladora? O objetivo aqui, tá, não é controlar o aluno, dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer, não é isso. Essa avaliação controladora é para controlar o processo de ensino-aprendizagem no sentido de que o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, é para ter o controle da situação. Ela não é tempestiva, ela não é contínua, processual. O professor vai ali controlando a situação. Opa, aprendeu, posso seguir. Aprendeu, posso seguir. Não aprendeu, para um pouquinho. Ok? Essa é a ideia, de controlar a situação. Não é controladora no sentido de controlar o aluno do que ele vai fazer, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Não é isso. Ok? É um outro aspecto aqui, consideração da controladora. E por isso que muita gente erra. Porque quem não assiste essa aula, quando visualiza na prova a avaliação controladora, isso está errado, isso é ruim. Depende. Se a questão estiver falando aqui de Bloom, por exemplo, associando a formativa, ele chama de controladora. E nós vamos fazer questões sobre isso. E, finalmente, a avaliação somativa, que Bloom também chama de avaliação classificatória. Vamos falar já já disso, dessa questão da classificação. Classificatória. Ok? Beleza. Vamos embora. Sim. Mais uma vez, deixa eu apagar a tinta da caneta. Olha aqui, ó. As 3 modalidades são importantes. Por que eu coloquei isso? Já vi cair em prova. Qual é a modalidade, a função mais importante aqui? Aí, na alternativa tinha a diagnóstica, a formativa, a somativa, todas elas. E a resposta? Todas elas. Por quê, pessoal? Vou até mudar a pergunta. Eu vou perguntar, qual a modalidade ou a função que tem que ser aplicada em sala de aula? Aí eu pergunto a vocês, muita gente poderia responder, é a formativa, porque é a melhor, ela é durante todo o processo. Ela acompanha o aluno. Tudo bem, ela é muito importante. Mas e a diagnóstica? Você não vai fazer um diagnóstico da sua turma? Qual é o conhecimento real, conhecimento prévio, a base? Claro que você vai fazer. A avaliação diagnóstica é muito importante também. E a somativa? Você não vai fazer a somativa, eu já até comentei isso antes, nos aspectos qualitativos e quantitativos. A LDB reconhece, vai ter os dois. Vai ter aspectos qualitativos e quantitativos, mas os qualitativos têm que prevalecer.
mas os aspectos quantitativos eles vão existir. A nota é necessária. A avaliação somativa é aquela que vai aplicar nota. A nota é necessária, você vai ter que fazer. Você professor, pedagogo, eu gosto da avaliação formativa, tudo bem. Na prática, quando você chegar na escola, você vai fazer a somativa, porque você vai aplicar a prova. Ou vai coordenar a aplicação da prova, dependendo aí do seu cargo, se é professor, coordenador, enfim. Avaliação somativa. E por isso eu vou fazer uma diferença já entre avaliação somativa e classificatória. Já eu faço essa diferença. Mas a avaliação somativa, essa questão de aplicar a prova, de ser uma avaliação no final, ela é importante. Por isso que as 3 avaliações são importantes, as 3 funções. A diagnóstica, a formativa e, finalmente, a somativa. Qual é o problema? Vocês precisam se preocupar. É quando a escola ou o professor só foca na avaliação somativa. Esse é o grande problema. Quando o professor entende que a avaliação é só aplicar a prova, é só aplicar o teste, é só dar uma nota. Aí é o problema. A avaliação somativa sozinha é um grande problema. Mas se ela estiver num contexto onde você está fazendo a formativa e fez a diagnóstica também, não tem problema nenhum. Ela é necessária, você vai ter que aplicar. Ok? Beleza? Então analise também como vai vir a questão. Se a questão vier a avaliação que precisa ser priorizada, alguma coisa assim do tipo. Aí vem formativa e somativa. É claro que você não vai priorizar a somativa, que é aplicar a nota. Aí você marca a formativa. Mas se vier na questão que todas as 3 funções, a questão, se eu não me engano, era assim. O professor, quando vai planejar os seus instrumentos, seus critérios de avaliação, ele tem que pensar nas seguintes funções avaliativas. E a resposta era, ele tem que pensar nas 3 funções, diagnóstica, formativa e na somativa, que seria a prova, o teste, enfim, final ali do período. Ok, pessoal? Beleza? Então as 3 são importantes. O problema é quando, principalmente, a somativa é trabalhada sozinha. Aí é um problema sério. Beleza, agora vamos um pouquinho de aprofundamento em diagnóstica, depois formativa e depois somativa. A diagnóstica tem por característica ocorrer antes de se iniciar um novo processo, uma etapa educativa. Como eu já disse, a diagnóstica antes. O diagnóstico se constitui por uma sondagem de quê? De qual é a situação do aluno, em que nível, em estágio de desenvolvimento ele se encontra, dando-lhe elementos para verificar o que ele já aprendeu e como ele aprendeu. Beber uma aguinha aqui que deu uma engasgada já. Vamos lá. É uma etapa do processo educacional que tem por objetivo verificar em que medida os conhecimentos anteriores, prévios, ocorreram e o que é preciso planejar para preencher lacunas encontradas. Se na avaliação diagnóstica o professor descobriu que os alunos não sabem a equação do 1º grau, ele não pode simplesmente ensinar a equação do 2º grau, ele vai ter que preencher essa lacuna aí, trabalhar essa turma. A diagnóstica serve para isso. Ok? Joia, vamos para a avaliação formativa, que na prova, tomem cuidado, hein? Também pode aparecer como avaliação processual. Ou, como eu já disse também, avaliação controladora. Toma cuidado, tá? Porque essa aqui, muito concurseiro acha que é uma palavra ruim. Depende do contexto. Se vier nesse nível de classificação de Bloom, ele chama formativa de controladora. Vamos lá, a avaliação formativa, ela é contínua, olha aqui. Ela ocorre durante todo o processo educativo. E olha que interessante, o erro do aluno, ele é visto como algo normal e não como um problema. O erro não é um problema, o erro é algo normal, no sentido de que o aluno está aprendendo. E o professor vai estar ali justamente para ajudar o aluno a corrigir esse erro. O erro não é uma falha, o erro é natural. Vocês vão encontrar muitas questões sobre a avaliação formativa. Entende que o erro é natural. Formativa.
Afinal, o aluno ainda está aprendendo e cabe ao professor ajudar a corrigir esse erro, inclusive avaliando a necessidade de reorientar sua prática pedagógica. Olha aí, eu já tinha comentado. Libânio já havia dito no início da aula, a avaliação serve para o aluno e para o professor, e isso é clássico da avaliação formativa. Muitas questões de avaliação formativa fazendo esse enfoque. A avaliação é para o aluno e para o professor. Quando o professor identifica que o aluno não está aprendendo, não necessariamente a culpa é do aluno. Por que a culpa vai ser sempre do aluno? Por que não pode ser do professor? O professor não erra nunca? O método do professor é sempre o correto? Ou ele poderia estar utilizando um outro método que talvez seria mais eficiente? Muitas vezes um método que o professor utilizou funcionou com uma turma, mas com a outra não está funcionando. Porque os alunos não são iguais. Os alunos são diferentes, as turmas são diferentes. Uma turma aprende mais rápido, a outra aluna tem alunos que demoram mais para aprender. Ok, pessoal? Então, a avaliação formativa, tá? O erro serve tanto para o aluno como para o professor. Por quê? Porque se for identificado o erro, o aluno que recebeu aquele feedback do professor, ó, você errou. Aquele aluno, opa, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar de novo. Eu não estou aprendendo. E para o professor, opa, meu aluno não está aprendendo, ele está errando. Eu preciso fazer alguma coisa também. Eu vou ensinar de novo, vou passar mais exercícios, eu vou revisar a matéria, eu vou ensinar de um outro jeito. Então, o erro serve para o aluno, o erro serve para o professor. Ok? A avaliação formativa, ela tem a função controladora, nós já citamos aqui, e deve ser realizada durante todo o ano letivo para investigar se os estudantes estão atingindo os objetivos planejados. Esse é o controle do objetivo, não é o controle do aluno. É o tipo de avaliação que acompanha o caminhar das aprendizagens do aluno etapa por etapa. É nesse nível de controlar o objetivo. Estamos alcançando, é esse controle que o aluno tem que ter, que o professor tem que ter, para não se perder do objetivo que foi pré-estabelecido. Não é controlar o aluno, ok? Beleza? E vamos para a última, avaliação formativa. E aí, precisam tomar cuidado, tá? Eu já coloquei avaliação classificatória, tá? Avaliação somativa porque, de acordo com o que acabamos de ver de Bloom, né, ele chamou avaliação diagnóstica ou analítica. Avaliação formativa, foi? Avaliação somativa. A formativa controladora. A somativa ele chama de classificatória. É uma perspectiva ali de Bloom. Muitos autores também vão chamar a somativa de classificatória. Muitos. Outros vão fazer uma pequena separação da somativa e classificatória. Na prova, você vai perceber isso. Muitas vezes a questão vai falar avaliação somativa ou classificatória no próprio enunciado. Em outras situações vai ter uma pequena diferença. Qual seria? Eu já vou logo para essa parte classificatória, já que está no título, e depois eu volto para falar do início. Ó, na prova de concurso, é comum a avaliação somativa ser associada à avaliação classificatória. É muito comum, embora não sejam exatamente as mesmas coisas. A avaliação somativa é aquela que é aplicada para conferir uma nota, um grau. É aquela que ocorre no final. E a avaliação classificatória é aquela que se utiliza dessa nota final para classificar os alunos da turma baseando-se na meritocracia. Já eu comento sobre essa questão da meritocracia. Então, só para vocês entenderem bem, é natural, é comum nas provas, autores associarem, dizerem até que é a mesma coisa, avaliação somativa ou classificatória. Você vai encontrar muitas questões também dizendo isso e segue aí, somativa como classificatória, tudo bem. Em outras questões vai ter uma pequena diferença. A somativa é aquela que ocorre no final, como eu já disse, aplicando uma nota no final. E a classificatória? Ela pega essa nota que é obtida no final, com a somativa, e classifica os alunos. Você é o primeiro da turma, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto. Então veja que a classificatória ela vai um pouquinho a mais do que a somativa. Ela pega essa nota final e utiliza para classificar os alunos. Então, se tivemos uma primeira nota no primeiro bimestre, já tivemos a primeira nota. No primeiro bimestre já sabemos quem é o primeiro da turma e quem é o último. E essa classificação vai mudando conforme as notas vão mudando. Ok? Avaliação somativa, muito ligada à classificatória.
muitas vezes a enunciado vai dizer que é a mesma coisa, em outras situações, um pouquinho diferente. O fato é que a avaliação somativa, eu já disse, ela será necessária. Você vai ter que aplicar uma prova. Vai ter que conferir uma nota para o aluno. Faz parte do sistema, a avaliação somativa. Faz parte. Agora, se essa somativa estiver sendo referenciada à classificatória, aí não, aí está errado. Por quê? Falar em classificação na educação, você marca como errado. Não pense duas vezes. Se falar que, na sua prova, temos que fazer a classificação dos alunos, temos que fazer a avaliação classificatória, está errado. Não temos que fazer isso. Diversos autores teóricos vão condenar essa prática. Já eu vou comentar isso quando chegar em Jussara Hoffmann aqui. Beleza? Por enquanto, o que eu preciso mostrar para vocês, que eu quero que vocês entendam, é que, em regra, a somativa ela é chamada de classificatória. Mas tem uma pequena diferençazinha, que às vezes a questão vai trabalhar aí, essa diferença. Onde a somativa ela vai ser aplicada, por ser aquela que vai aplicar uma nota final, faz parte do sistema, e a classificatória é aquela que vai utilizar a nota para classificar o aluno. E essa aqui, de forma alguma, ela vai ser utilizada. A somativa, sim. A nota, sim. A classificatória, nunca. Vendo essa questão, a avaliação classificatória está errado. Ok? Mas se a avaliação somativa estiver sendo a mesma coisa que classificatória na prova, aí vai estar errado também. Porque ele está chamando a somativa de classificatória e classificatória não pode ser trabalhada na educação. Ok? Vamos evoluir. A avaliação somativa é aquela que ocorre no final de um período, bimestre, semestre, final do ano, e tem por características premiar ou castigar, aprovar ou reprovar o aluno dentro de um ritual pedagógico. É isso, aplicar uma nota, vai ser aprovado ou reprovado? A avaliação somativa tem um aspecto autoritário, conservador. Por quê? Porque ela foca em nota, em avaliar o aluno, dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele está obedecendo, se ele se comporta na aula, então a nota boa, se não tiver ruim, o professor, por meio da nota, se impõe. Tem um caráter autoritário dessa avaliação. E não funciona como instrumento dialético de avanço, de novos rumos, dialético de conversa, de diálogo, de relação professor-aluno. Não contribui se o professor, a escola, foca só em avaliação somativa. Esse tipo de avaliação, quando aplicada sozinha, só somativa, não contribui para a transformação, contudo, ela é extremamente eficiente para conservar a estrutura social, para manter a conservação. Ela impede a transformação, mas ela permite a conservação. Pois fortalece a autoridade, oprime o educando, impedindo seu crescimento. Tem por objetivo somar, olha aí a somativa, somar as avaliações dos alunos com o intuito de conferir-lhes um grau, uma nota. A avaliação somativa, essa avaliação focada em aplicar uma nota, ela é típica de uma pedagogia tradicional. Você já estudou o curso de tendências pedagógicas com o professor Alonso, sabe que a primeira das tendências é a tendência tradicional. Professor autoritário. Ele tem o poder nas mãos com essa avaliação de aprovar, reprovar o aluno. Uma relação extremamente autoritária. Ok? E esse tipo de educação, de pedagogia, impede o diálogo, impede o crescimento do aluno. O aluno ele é oprimido, ok? E aqui no final que eu já comentei que existe uma pequena diferença, embora muitas vezes a questão trabalhe como se fosse a mesma coisa, somativa e classificatória, mas na prática a somativa é aquela no final. Conferir uma nota e a classificatória é aquela que vai classificar os alunos utilizando-se dessa nota com base na meritocracia. E agora vamos lá, vamos evoluir essa conversa aqui. Jussara Hoffmann, tá? Uma das autoras mais destacadas e cobradas em concurso público, você encontra diversas questões da autora sobre avaliação, quando o assunto é avaliação da aprendizagem. A autora afirma que é preciso substituir a avaliação classificatória, que enaltece os melhores alunos, mas exclui os que possuem mais dificuldade. É preciso substituir a avaliação classificatória pelo que ela chama de avaliação mediadora. Você vai encontrar dezenas ou centenas de questões. Jussara Hoffmann, avaliação mediadora, onde o professor faz a mediação do aluno com conhecimento
Essa mediação exige aproximação, diálogo, professor-aluno. Ela altamente crítica a avaliação classificatória, e eu já disse ainda há pouco. Classificação não é para ocorrer. Se a somativa está sendo encarada como classificatória, então descarta a somativa na questão, né, na prova. Mas se na prova a somativa está sendo um pouquinho diferente da classificatória, aí tudo bem, porque a somativa é aplicar uma nota, faz parte, se estiver sendo aplicada com a formativa e a diagnóstica. Se vier falando classificatória, é para condenar isso. Não há chances, tá? Nessa perspectiva atual de educação, em ainda focar em avaliação classificatória. A questão é a seguinte. Imagine uma turma com a classificação. O primeiro aluno da turma, aquele que tem a nota mais alta, é um motivo de orgulho para a família dele, para os pais dele, para ele mesmo. Sou o melhor aluno da turma. Muito bom, legal, parabéns. Continue assim. É para incentivar mesmo. Mas e o pior aluno da turma? Como é que fica? Como é que ficam os pais do pior aluno da turma? Pode imaginar aí diversas consequências. Ou o aluno vai chegar em casa, vai ficar de castigo, se não acontecer coisa pior. Vamos lembrar que tem a lei da palmada e não pode mais. Está no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Não pode dar palmada, mas infelizmente a gente sabe que a realidade é outra. Como é que fica a vida do pior aluno da turma? E é justamente o pior aluno da turma que está mais precisando do professor. E está sendo colocada uma placa nele, ó, você é o pior da turma. Isso ajuda ele? Pode até ajudar, mas é raro. Eu sou o pior da turma, eu vou melhorar. Daqui para frente eu vou melhorar e eu vou estudar mais do que todo mundo e eu vou ser o melhor. Pode até acontecer isso, mas não é o normal. Dizer para o aluno que está em desenvolvimento, uma criança, um adolescente, ele é o pior aluno da turma, isso pode tirar toda a autoestima dele. Ele se sente um fracasso. Ele não aprende. A imagem que ele tem de si é que ele é burro, ele não consegue aprender. Não vai aprender nunca. Ele é motivo de chacota, de vergonha, de bullying. Olha o bullying aparecendo aí. Para que dizer para um aluno que está precisando da sua ajuda que ele é o pior aluno da turma? Ele é o aluno que está mais precisando de você, professor. Ok? Então é nesse sentido que a avaliação classificatória jamais você poderá defender numa escola, numa sala de aula. Isso não ajuda. A meritocracia tem muito disso. E é uma palavra bonita, né? Meritocracia, venceu pelo mérito. Legal, bacana. Mas em outras situações a meritocracia é legal. Na escola, não é. A classificação, ela tem por base a meritocracia. Aquele aluno é o melhor aluno da turma. O outro é o pior. Às vezes muitas vezes é o pior, não é porque não estudou, não. É porque ele tem mais dificuldade. Tem muita gente que tem muita facilidade em alguma coisa e tem muita dificuldade em outra. Você que está assistindo a aula agora, pode ter muita facilidade com pedagogia e muita dificuldade com matemática. Outra pessoa pode ter muita facilidade, faz as contas todas de cabeça. É de cada um. É preciso respeitar essas diferenças. E aquele aluno, que é o pior da turma, está precisando de você. É claro que tem casos e casos, né, pessoal? Tem aluno que realmente não quer nada com nada, ele não quer estudar. Mas você precisa, no mínimo, fazer a sua avaliação qualitativa da situação do contexto. Ok? Beleza, então? Avaliação classificação? Não, hein? Você vai trocar a avaliação classificatória pela avaliação mediadora. Segundo a autora, a ação avaliativa mediadora se desenvolve em benefício ao aluno e se dá fundamentalmente pela proximidade. A mediação exige a proximidade entre quem educa e quem é educado. Ok? Beleza, galera? Muito bem. Superada essa questão de avaliação classificatória, que muitas vezes também ela é associada à somativa, mas não necessariamente a classificatória é a somativa.
Muito bem. Vamos falar de avaliação inclusiva, que tem muito a ver com essa questão de não fazer uma avaliação classificatória. Ao planejar e realizar a avaliação, é importante considerar o contexto daquilo que se avalia, a real heterogeneidade das competências do aluno nas diversas etapas de ensino. A avaliação inclusiva passa por avaliar o contexto. Mais uma vez, a avaliação inclusiva ela está muito ligada à avaliação qualitativa, que vai muito além de só a nota. Uma avaliação inclusiva no sentido de não ser uma avaliação exclusiva, que exclui os alunos. Uma avaliação que não leva em consideração os contextos, as dificuldades, os problemas, apenas foca na nota, aquele aluno está com nota ruim, vai ser reprovado e está sendo excluído do processo educacional. Ele reprova uma vez, duas vezes e tá bom, depois não vai mais para a escola. Não vou ficar sendo reprovado, não quero mais estudar não. E não houve sequer uma preocupação de por que ele estava sendo reprovado, quais são as dificuldades que estão acontecendo com ele. É preciso, numa avaliação inclusiva, que foca numa educação para todos, inclusive para aqueles que estão com mais dificuldade, e seja qual for o motivo da dificuldade. Por falta de estrutura em casa, por ser uma deficiência, por ter uma deficiência, um transtorno global de desenvolvimento. Uma educação inclusiva, ela trabalha diversos aspectos, diversos grupos, pessoas com deficiência, pessoas que historicamente são excluídas do processo educacional. Hoje em dia a gente trata a educação especial como dentro, né? Os alunos preferencialmente têm que ir para o ensino regular. Isso é inclusão. Mas quando o professor recebe, por exemplo, tá? Mais uma vez, os alunos com deficiência é um dos exemplos de uma educação inclusiva e tem mais dificuldade. Quando o professor recebe esse aluno com deficiência na sua sala e o professor lida com os alunos normais e mais esse aluno com deficiência, ele precisa ter na sua prática avaliativa esse aspecto inclusivo. E buscar entender as dificuldades dele. A LDB fala em adaptações, as práticas, metodologias, currículos para o público de educação especial. Preciso ter um olhar inclusivo. Caso contrário, eu tratar todos iguais, e nós sabemos que eles não são iguais, os alunos não são iguais, aquele que tem mais dificuldade não vai conseguir acompanhar, vai ser excluído do processo. Ok? Os alunos não são iguais, pelo contrário, cada um possui as suas individualidades, potencialidades, dificuldades, formas de aprender e tudo isso precisa ser considerado na prática avaliativa. Uma avaliação descompromissada com a aprendizagem do aluno pode o levar a um caminho difícil de ser revertido, que é desmotivação, desinteresse, falta de autoestima, ou seja, excluindo do processo educativo. De forma oposta ao citado, ou seja, uma avaliação compromissada, a avaliação precisa ter traços inclusivos, onde o processo procura entender os problemas que levaram o aluno a um desempenho ruim e ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Ok? Beleza, vimos a avaliação inclusiva. Um pouquinho agora de avaliação na educação infantil. Por quê? A avaliação na educação infantil tem umas regrinhas peculiares que você precisa saber. Ok? Mesmo que você não faça uma prova para a educação infantil, esse assunto aqui, por exemplo, está na LDB e provavelmente a LDB está no seu edital. Né? É difícil um edital para a área de educação não exigir LDB. E é uma parte que fala da avaliação. Você tem que saber uma parte específica aqui para a educação infantil. E o que eu destaco para vocês é o seguinte. Se tratando de avaliação na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, vamos relembrar? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São as 3 etapas da educação básica. Estamos focando aqui, tá? Na educação infantil. Vamos lá. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Eu trouxe 2 regras. A primeira e a quinta. A primeira diz que a avaliação na educação infantil ela ocorrerá mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. E olha aqui, anotem, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, esse aspecto aqui da avaliação na educação infantil ela é importantíssima. Que aspecto? A avaliação ela é sem objetivo de promoção. É diferente. Ensino fundamental, ensino médio, educação superior, faculdade. A avaliação
não é para aprovar, promover o aluno e nem para reprovar, obviamente. A avaliação na educação infantil, seja na creche ou na pré-escola, não é com o objetivo de promoção. Anotem isso, porque a banca vai mexer nisso aqui contigo. Ela vai querer passar rasteira. Ela vai trocar a palavrinha sem e vai colocar a palavrinha com. A avaliação, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção. Está errado, sem. Ainda tem mais, ó. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental, ela continua sendo sem. Isso quer dizer o quê? Imagina a criança no último ano da pré-escola, na última avaliação, para ir para o ensino fundamental. Esta última avaliação, mesmo que seja para o ensino fundamental, ela não tem objetivo de promoção. O aluno vai para o ensino fundamental. Essa é a regra geral. Qualquer avaliação, não importa se é a última, ela vai para o ensino fundamental, não tem objetivo de promoção. E a banca também faz outra cachorrada aqui. Ela tira a palavra mesmo e coloca exceto. Ela vai colocar exceto, ela não tem objetivo de promoção, exceto para acessar o ensino fundamental. Está errado. Exceto, não tem exceção não. Mesmo para o ensino fundamental, não tem objetivo de promoção. A avaliação na educação infantil é para acompanhar, olha aqui, acompanhar, para registrar o desenvolvimento da criança. É para isso. A criança está se desenvolvendo, beleza, vamos registrar. A avaliação é para isso. Acompanhar o desenvolvimento da criança e ir registrando. Não é para aprovar ou reprovar. Não existe reprovação na creche pré-escola. Ok? E é isso que você vai levar para a sua prova. Não tem reprovação na educação infantil. Ah, professor, na minha escola, no município tal, eu já vi que um aluno que já deveria estar no ensino fundamental está fazendo de novo a pré-escola. Pessoal, prática é outra coisa. Vamos falar de prática aqui, eu posso enumerar mais de 1000 situações que de alguma forma distorcem do que está na norma. Uma coisa é o que está no papel que você vai ter que estudar para a prova, outra coisa é a prática. Na prática, já vi também situações onde os próprios pais, não quiseram colocar sua filhinha no ensino fundamental por achar que ela não tinha se desenvolvido ainda. Seja lá qual for o motivo. Seja por questão até de tamanho, por questão de desenvolvimento intelectual mesmo. Qualquer situação. Não está preparada ainda para ir para o ensino fundamental. Queria deixar mais um ano na pré-escola. Inclusive, recorreu ao juiz com autorização judicial. Tudo bem. Pelo bem da criancinha, não vai. Está autorizado a ficar na pré-escola mais um ano. A prática é outra história, pessoal. Ok? Mas, para a sua prova, a escola não tem o poder. Você não conseguiu fazer o desenho. Imagina a pré-escola. Você não fez o desenho bonitinho. Você tinha que desenhar isso. O desenho saiu torto. Você está reprovado. Não existe isso. Ok? Não existe reprovação nesse sentido da escola reprovar. Ou o professor reprovar. O que pode acontecer na prática é uma decisão conjunta envolvendo uma série de fatores, com a autorização de quem quer que seja, para a criança não seguir. Ok? A prova não há, sem objetivo de promoção. E o 5 também é importante, tem que expedir documentação para atestar o desenvolvimento. Nós estamos falando aqui que a avaliação é mediante acompanhamento e registro, tem que expedir documentação para atestar, para comprovar o desenvolvimento da criança. Então, se você matricula sua criancinha na creche ou na pré-escola, na educação infantil, você quer saber como é que está a minha criancinha aí? Como é que está meu filho, minha filha? E a escola, ela é obrigada a expedir documentos que atestem, olha, sua criancinha está se desenvolvendo. Essa documentação pode ser bastante diversa, inclusive eu vou falar dela agora, olha só. Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, uma norma específica, são várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada. Olha o registro da criança pelos professores. A escrita, ou seja, relatórios, é sem dúvida a mais comum e acessível. O registro diário de suas observações, impressões, ideias sobre a criancinha podem compor um rico material de reflexão e ajuda para o planejamento educativo. Porém, outras formas de registro também podem ser consideradas. Por exemplo, a gravação em áudio, em vídeo, produções das crianças ao longo do tempo, desenho, pintura, fotografia. Tudo isso
é uma forma de atestar o desenvolvimento da criança, de registrar. Você pega um desenhozinho quando a criancinha entrou na creche e agora um desenho dela no último ano da pré-escola. Você vai conseguir perceber a evolução, o desenvolvimento pelo próprio desenho, pela pintura. Ok? Se eu pego o alunozinho, peço para ele pintar lá, ele recebe o trabalho de casa da creche e tem que pintar os desenhozinhos que começam com a letra I, né? Aí você ajuda lá, dá uma ajudinha lá para ele. Ó, o que tem de letra I? Olha a ilha aqui. Mas o desenho dele, ele faz uns 3 rabiscos em cima da ilha, ele não consegue pintar. Espera-se, né, que daqui a algum tempo ele consiga desenhar. É uma forma de atestar que a criança está se desenvolvendo, ok? E vejam que esses registros, eles podem ser tanto por parte do professor como por parte dos próprios alunos. Essa comprovação pode ser por parte do professor, por meio de seus relatórios, ou por parte dos alunos, por meio dos seus desenhos, das suas pinturas. Ok? Beleza. Vamos lá. Continuando ainda, porque eu já falei de LDB e Referencial Curricular Nacional, agora vamos falar das diretrizes curriculares. Elas reforçam o que já foi dito na LDB. Olha aqui, artigo 10 das diretrizes curriculares da educação infantil. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, mais uma vez, olha aqui, sem o objetivo de seleção, promoção, classificação. Não é com o objetivo de promoção. Ok? Não é com o objetivo de promoção. E aí vem garantindo o quê? Tem que garantir a observação. Observação é uma palavra muito forte, tá? E se tratando de avaliação na educação infantil, a observação ela é muito importante, ela é fundamental. O educador, o professor ali da creche pré-escola vai ficar ali observando o tempo inteiro as criancinhas. Comportamentos, atitudes. A observação ela é muito importante. Observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, interações das crianças no cotidiano. Utilização de múltiplos registros. Nós já vimos que esse registro pode ser de diversas formas. Pode ser por meio de relatórios, fotografias, desenhos. Continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição. Transição quando a criancinha sai de casa e começa a ir para a escolinha. Transição dentro da escolinha. Transição da creche para a pré-escola e transição da pré-escola para o ensino fundamental. É preciso pensar nesses momentos de transição. Ok? E a avaliação vai contribuir para isso, para se pensar, para se planejar. A partir do momento que se avalia que o aluno está precisando de algum apoio, de alguma força, de alguma ajuda, nesse momento de transição que está para acontecer, o professor vai fazer um reforço. Por exemplo, a turminha está muito insegura. O professor percebeu que a turminha está insegura, numa conversinha com eles, perceberam que teve aluninho falando que está com medo porque não conhece, não sabe como vai ser lá no ensino fundamental. Estamos falando da pré-escola. O que é possível fazer para essa transição ficar mais suave da criancinha que vai da pré-escola para o ensino fundamental? Ela não sabe, né? Vai para o ensino fundamental. Várias formas de trabalhar essa transição. Podemos trazer um professor, podemos trazer um grupinho de alunos do ensino fundamental para conversar com a turminha de pré-escola, para brincar, enfim. Podemos levar a turminha da pré-escola para conhecer como funciona o primeiro aninho do ensino fundamental, como funciona a escolinha do ensino fundamental. Tem diversas formas de trabalharmos esta transição. E o professor precisa ter esse feeling, esta observação, e entender como está aí as suas crianças. 4. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Mais uma vez, tem que expedir documentação para atestar o desenvolvimento das crianças. E olha o item 5 aqui, de novo. Não retenção das crianças na educação infantil. Não há retenção, não há reprovação. Aqui é para bater o martelo de uma vez por todas. Não há reprovação, retenção na educação infantil. Ok? Na prática, eu já vi uma criancinha também ficar mais um ano na pré-escola, sendo que ela já deveria estar no ensino fundamental. Já vi também. Tá? Mas é uma situação prática, depende do contexto, situação, envolve uma série de fatores. Para a prova, não há retenção e ponto. Ok?
Bom, finalizamos a parte de educação infantil. Vamos para os finalmente da aula. Vamos falar de instrumentos da avaliação e logo em seguida a gente vai fazer uma bateria de questões, hein? Vamos lá. De acordo com o Libani, são diversas as formas de se verificar o rendimento escolar. Formas de verificar. As verificações por meio de provas escritas, dissertativas, por meio de questões objetivas ou questões práticas, elas são de caráter mais formal. Já os procedimentos que visam o acompanhamento dos alunos no cotidiano, no dia a dia, como observação, entrevista, elas são de caráter menos formal, embora de grande valor na compreensão e apreensão da real aprendizagem do aluno. E aí vem alguns exemplos para vocês. São exemplos de instrumentos de avaliação. Questões que podem ser orais, você pergunta, o aluno responde ali. Questões escritas, dever de casa, trabalho de casa, discussão dirigida, trabalho individual e em grupo, portfólio. Portfólio são diversos trabalhos que o aluno vai montando ao longo do ano, né? Provas dissertativas, provas objetivas, provas operatórias. Eu coloquei isso aqui porque caiu em prova, eu vou mostrar. Provas operatórias é uma prova que busca identificar qual é o nível operatório que a criança, adolescente se encontra. E aí tem muito a ver com outra aula, outro curso do professor de Psicologia da Educação, onde a gente fala de Piaget. Piaget ele divide o estágio de desenvolvimento das crianças em 4 etapas, 4 estágios. Sensório-motor, um pré-operacional, operatório concreto, operatório formal. Não é o foco aqui do nosso curso agora, mas ele divide esses estágios e, basicamente, o que vai separar um estágio do outro é o desenvolvimento cognitivo do aluno, que perpassa por uma questão de operações. Se ele consegue ou não fazer operações. Se ele não consegue fazer operações, isso envolve raciocínio lógico, operações matemáticas. Ele está no estágio pré-operatório, ou o primeiro sensório-motor, que não é bebezinho ainda. Mas se ele já faz operações, mas no âmbito do concreto, ele está no estágio operatório concreto. E se ele já faz operações mais abstratas, trabalha com hipóteses, ele já está no operatório formal. Então, são provas que servem para identificar em qual estágio essas provas operatórias, em qual estágio o aluno se encontra. Então, é comum as etapas, as provas operatórias de Piaget. E caiu em prova, como caiu em prova, eu coloquei que também é um dos instrumentos de avaliação, fazer uma prova para identificar qual é o estágio operatório que o aluno se encontra. Autoavaliação também, por que não? A avaliação não só do professor, mas o próprio aluno fazendo uma avaliação é um dos instrumentos de avaliação, ok? Procedimentos auxiliares, isso aqui é algo específico de Libani, tá? Libani ele coloca no seu livro Didática procedimentos auxiliares de avaliação, aí ele coloca observação e entrevista, ok? Onde não é aquela avaliação tão formal, onde envolve uma nota, mas ele tira muita coisa desses instrumentos auxiliares pela observação, analisando comportamento, desempenho e tudo mais. E a entrevista, que é basicamente conversar com o aluno e buscar ter mais informações desse aluno na entrevista. Ok? Não vai aplicar uma nota por meio da entrevista. Ok? Beleza. Bom, fechamos a nossa parte teórica da aula de avaliação da aprendizagem e agora chegou aquele momento, hora de treinar reloginho Pedagogflix na tela. Ok? Vamos lá, primeira questão, Instituto Federal de São Paulo. A pergunta é, muito se discute atualmente sobre a importância da avaliação na educação. Artigos, livros e congressos são produzidos para pensar sobre como a avaliação escolar deve ocorrer nas escolas. Tendo-se por base uma concepção mais contemporânea de educação, pode-se entender que a avaliação escolar é... O que é a avaliação escolar? Dentro do que nós vimos nessa aula. Letra A, B, C ou D, tempo aí para vocês pensarem. Já vou dizer qual é a resposta. Vamos lá? Vamos embora. Letra A, a avaliação escolar é a aplicação de prova como o mais importante do ato... A prova é o mais importante ato, processo? Foco na prova? Não. Avaliação somativa, isso, né? Falso. Foco na prova o quê? B. Classificação dos melhores alunos. Olha aí a avaliação classificatória. A gente vai dar um bico nela. Manda para longe. Nada de avaliação classificatória.
Parte importante do processo de ensino-aprendizagem. Ficou até bem simples, mas isso está correto. Como é que eu não vou dizer que a avaliação não é importante? A avaliação é uma parte importante, claro que é. Ok. E classificação dos alunos quanto ao conhecimento adquirido. De novo, a palavrinha classificação você manda para longe. E olha aí, questão de Instituto Federal, hein? Gabarito, letra C. Próxima. FGV. O momento fundamental do processo educacional é a avaliação, que pode oferecer elementos para repensar a própria prática e evidências capazes de acompanhar o progresso dos alunos e auxiliá-los em suas necessidades. Com relação à avaliação formativa, assinale V para verdadeiro e F para falso. Opa, o foco está na avaliação formativa, uma das três que nós estudamos, né? A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Estamos falando dessa aqui. Vamos lá. A avaliação configura-se como uma estratégia pedagógica de luta contra o fracasso e as desigualdades. Opa, não é uma estratégia para lutar contra o fracasso, contra as desigualdades? Sim, é uma coisa boa isso. Eu coloco verdadeiro. Outra, a avaliação propõe um deslocamento da ação do professor para o nível das aprendizagens, para o que o aluno precisa aprender, de maneira a individualizá-las, exato, e não trabalhar os alunos como se fossem todos iguais, uma coisa só. É preciso atender individualmente as necessidades, as demandas, as dificuldades. Ok. E a outra, a avaliação é uma atividade pontual que ocorre ao fim do processo, do ano, do semestre, do bimestre, do ciclo, do curso, e está preocupada com o resultado. Isto aqui é avaliação formativa? Negativo. Isso aqui é avaliação somativa, essa última. Ela ocorre no fim. Ok? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra B, número 2. Certo? Número 2, letra B. 3. FGV de novo, sobre a avaliação diagnóstica. Analise as afirmativas a seguir. Então, vamos de novo. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Estamos aqui. Diagnóstica. Ela deve ocorrer antes de uma ação? Sim, a diagnóstica ocorre antes. Ok. Ela objetiva produzir um diagnóstico? É claro, o nome da avaliação é diagnóstica. Vai produzir um diagnóstico, claro. Certo? E 3. Ela identifica as circunstâncias que demandam uma ação restauradora. Exato. Elas vão identificar, elas vão diagnosticar o que precisa ser restaurado, uma ação restauradora. Foi o exemplo que eu dei da equação do segundo grau. O professor precisa ensinar a equação do segundo grau, mas ele identificou por meio de uma avaliação diagnóstica que os alunos não sabem ainda a equação do primeiro grau. Ele vai ter que preencher essa lacuna, uma ação restauradora. Ok? Todas estão corretas. Gabarito da 3, letra E. 4. A avaliação, lacuna, é realizada no início do processo. Pronto, se é no início, vamos lá, diagnóstica, formativa e somativa. Qual é que ocorre no início? Diagnóstica. Só de olhar as opções, ó, diagnóstica, formativa não é, somativa é depois. Já sei até o gabarito. Vamos continuar lendo. É realizada no início do processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de detectar eventuais dificuldades da aprendizagem, auxiliando quem? Auxiliando o professor no planejamento de suas ações. Olha aí, IBFC, hein? Gabarito da 4, letra A de Aloncinho. Olha o Aloncinho aparecendo pra gente. Tranquila essa, né? Se é no início, não tem o que pensar, diagnóstica. AMIOSC. A avaliação diagnóstica também pode ser chamada de avaliação... Opa, isso aqui tem muito a ver com Bloom. Estão lembrados? Vamos lá, avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Segundo Bloom, a avaliação diagnóstica também é chamada de analítica. A formativa também é chamada de controladora. E a somativa também é chamada de classificatória. A questão está perguntando a diagnóstica. Nosso gabarito, analítica. Não é a classificatória, não é simétrica, não é assimétrica. Ok? 5. Mais um Aloncinho para a gente. O professor fica todo feliz quando sai a... Ok? Vamos embora. Questão número 6. Quadrix.
Considerando os métodos, estratégias, concepções de avaliação utilizados no processo de ensino-aprendizagem, julgue o próximo item. A concepção formativa da avaliação, então estamos falando de avaliação formativa, considera o erro e o acerto do aluno como ponto de partida para uma investigação docente que orienta a prática pedagógica. Perfeito! Certíssimo! Lembra? O erro é natural, é normal. O erro não é um problema, o erro faz parte. E é a partir do erro, e claro, também do acerto, porque não, nem sempre o aluno vai errar, ele acerta também muito, vai servir ponto de partida para o professor. Número 6. Certo, gabarito da Quadrix. 7. FADESP. No que tange ao papel da avaliação formativa, é correto afirmar. Então, diagnóstica, formativa, somativa, estamos aqui, na formativa. É conduzida pela equipe pedagógica da escola, sem a interferência do professor. Pessoal, como é possível imaginar uma avaliação da aprendizagem onde o professor não participa? É o professor que está ali, frente a frente do aluno. Como é que ele não participa? Sem interferência do professor. Falso. B. A participação dos alunos só é considerada para que eles possam rever seus erros nas provas e no exame. A participação é só para isso. É só para rever a sua nota, né? Restringiu demais. Está errado. Palavra restritiva normalmente fazem a questão ficar errada. C. Tem a função de levantar pequenos diagnósticos dos alunos e suas dificuldades. Por que pequenos diagnósticos? Por que a avaliação formativa levanta pequenos diagnósticos? Estranho isso, né? Pequenos. D. Contribui para o controle de quantidade de conteúdo ensinado. O objetivo é esse? Formação formativa? É controlar a quantidade de conteúdo que está sendo ensinado, se está ensinando de mais ou de menos? Falso. Não é quantidade. Falso. X também. E a última. Leve em conta o progresso individual do aluno. Sim, de cada um. Sua função ativa. Olha aí o aluno atuando de maneira ativa na própria aprendizagem, compreendendo suas possibilidades de aprendizagem. Olha como o texto fica até bonito de ler. 7. Letra E. 8. Leia o texto e responda o que se pede. A avaliação, lacuna, tem a função controladora e deve ser realizada durante todo o ano letivo para investigar se os estudantes estão atingindo os objetivos planejados. Daqui já dava para resolver. Vamos de novo? Olha aqui, ó, avaliação diagnóstica, formativa, somativa. Eu falei para vocês que a diagnóstica também é chamada de analítica, a formativa de controladora e a somativa de classificatória. Ok? Olha aqui a função formativa, controladora. E ela não é a avaliação que ocorre durante todo o ano, não é só antes e nem só depois. Durante todo o ano, então é claro que estamos falando da avaliação formativa. Gabarito letra C. É o tipo de avaliação que acompanha o caminhar na aprendizagem do aluno etapa por etapa, possibilitando ao professor conhecer a realidade da turma antes de avançar no planejamento. Número 8. Letra C. 9. Considerando que a avaliação existe para que se conheça o que o aluno aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, de modo que seja possível providenciar os meios para que ele aprenda o necessário para a continuidade dos estudos, julgue o próximo item. A avaliação somativa. Opa, agora chegamos na somativa. Que se dá a partir dos processos de descrição, julgamento, tem como foco a classificação dos alunos de acordo com os níveis de desenvolvimento pré-estabelecidos e geralmente ocorre no final do processo. É uma questão, como eu disse para vocês, muitas vezes a questão vai automaticamente associar a somativa à classificatória. Foi o que ela fez aqui, ó. Classificação dos alunos ocorre no final. A questão está certa. Ok? Questão da banca CESP foi a certa e faz todo sentido. 10. UFG. O conjunto de procedimentos de avaliação empregados por professores descritos a seguir foi elaborado por Jussara Hoffmann, nós citamos ela. Utiliza métodos comparativos
Impressionistas, expressa resultados quantitativos. Olha, está focando em quantidade, está focando em comparar. Corrige e analisa o teste com finalidade de aprovar ou reprovar. Analisa as respostas do aluno com base em expectativas pré-determinadas ou em relação ao grupo. Tais procedimentos definem uma avaliação de perspectiva mediadora, meritocrática, tradicional ou classificatória. E aí fica uma grande dica, tá? Quando se fala de Jussara Hoffmann, provavelmente ou a questão vai falar de avaliação mediadora, provavelmente, tá? Ou avaliação classificatória, que é o que ela vai criticar, classificatória. Tá? E é claro que esse tipo de avaliação que compara, claro que é comparar alguma coisa com outra coisa, um aluno com outro aluno. Olha aqui, onde o aluno, a resposta do aluno é analisada em relação ao grupo, em relação aos outros alunos. Estamos falando da avaliação classificatória de Jussara Hoffmann. Ok? 10, letra D. 11. Universidade Estadual do Ceará. A avaliação da aprendizagem é uma atividade inerente ao processo educativo e não pode ser praticada isoladamente, sob o risco de perder a sua dimensão pedagógica. Assim, a fim de cumprir a sua dimensão pedagógica, a avaliação apresenta modalidades que estão intimamente relacionadas às suas finalidades. Considerando as 3 modalidades presentes no processo de ensino-aprendizagem, diagnóstica, formativa e somativa, atente para o que se afirma a seguir e assinale V para o que for verdadeiro e F para falso. Então vamos lá, tempo para vocês. O que está certo aqui, o que está errado? O que está certo e o que está errado? Deu tempo já de ler todas elas? Vamos. A avaliação formativa, ela auxilia o professor na regulação dos processos de ensino-aprendizagem, informando o que deve ser feito. Auxilia ou não auxilia? Claro que auxilia. Né? Por quê? Porque na formativa, professor e aluno eles estão juntinhos. Inclusive, nós vimos que a avaliação formativa ela também é chamada de avaliação controladora, onde o professor ele vai ter esse controle se o aluno está aprendendo ou não e fazer alguma coisa. Certo? Então, contribui, auxilia, claro. A próxima, a avaliação diagnóstica precede, ou seja, vem antes. Exato, a diagnóstica ocorre antes, identificando características do aluno e conhecimentos prévios. Ok. Outra, a avaliação formativa ela é utilizada para uma apresentação final sobre o que o aluno pode obter em um determinado período. A avaliação formativa ela é final? Negativa, final é a somativa. A avaliação diagnóstica leva a processos de exclusão, de classificação no final de cada unidade. A que ocorre no final é a somativa. Se estamos falando de exclusão, classificação é a classificatória, não é a diagnóstica. Falso também. E a avaliação somativa, ela é utilizada ao longo do processo. Não, a que ocorre ao longo é a formativa. A somativa ocorre no final. Falso também. Verdadeiro, verdadeiro, o resto falso. Gabarito. Letra D. Tá faltando Aloncinho, né? Tem pouca letra A. Estou achando essa aula. Vamos ver se vai sair algum Aloncinho aí para frente. 12. Gualimpe. De acordo com os estudos de Bloom, olha como cai em prova, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem apresenta 3 tipos. Aí ele chama de diagnóstica ou analítica, formativa ou controladora, somativa ou classificatória. Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá? Essas questões são um pouquinho maiores, né? Dou um tempinho mais para vocês aí. Quatro sentenças para a gente analisar. Verdadeiro ou falso? Vamos. A avaliação diagnóstica ela é adequada para o início do período letivo, pois permite conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. A diagnóstica ela ocorre no início? Antes? Sim. Verdadeiro. Próxima. A avaliação formativa
ela é utilizada objetivando pré-determinar a maneira pela qual o educador deverá encaminhar, através de seu planejamento, a sua ação educativa. Vamos analisar isso com calma? A avaliação, vou ler de novo, a avaliação formativa, ela é utilizada com o objetivo de pré-determinar a maneira pelo qual o educador vai planejar a sua ação educativa. É para isso a avaliação formativa? O professor pré-determinar, ou seja, ele já vai determinar como ele vai agir? Não. A avaliação formativa, pelo contrário, ela vai servir para reorientar a prática pedagógica se for necessária e não pré-estabelecer uma metodologia. Até porque isso seria antes. Pré-determinar, o professor estaria fazendo antes. Se é antes, não pode ser formativa. Teria que ser diagnóstica. A formativa ela é ao longo do processo. Não é para pré-determinar, pré-fixar, pré-estabelecer nada. Ok? Pelo contrário, haverá uma regulação. O professor ele vai se ajustando. Não pode ter nada pré-estabelecido, já fechado, antes mesmo de começar o processo. Na formativa, não. Falso. A avaliação somativa visa, basicamente, avaliar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da aprendizagem, antes de avançar para outra. A somativa, ela vai verificar se o aluno domina gradativamente aos poucos, para saber se o professor pode avançar para a próxima etapa. Negativo. A somativa é aquela que ocorre no final, e aí já era, ou sabe ou não sabe, aprovado ou não aprovado, nota alta ou nota baixa e acabou. Ok? Aqui se domina gradativamente essa ideia de ir aos poucos, de permitir que o aluno avance ou não, se ele está aprendendo ou não. Isso está muito mais ligado à formativa, que ela é ao longo, né? Falso. Por depender mais da sensibilidade do olhar técnico do educador, a avaliação somativa fornece mais informações que permitem a customização do trabalho do professor com base nas necessidades de cada um. Ele está falando o seguinte, que a avaliação somativa é a melhor. Que a avaliação somativa é aquela que depende mais da sensibilidade do professor. Negativo. A somativa é aplicar uma nota. Está muito ligada ao aspecto quantitativo. O aspecto qualitativo vai exigir muito mais da sensibilidade do professor. Ok? Falso também. Não é a somativa. Então, ficou só a primeira verdadeira. Gabarito, letra D, novamente. 12, letra D. 13. Jussara Hoffmann afirma que a avaliação mediadora, falou em Jussara, avaliação mediadora, é uma proposta distinta das propostas tradicionais que são desenvolvidas na relação entre professor e aluno, já que, através da interação e do diálogo entre os mesmos, cria um ambiente benéfico para o aprendizado, assim muitos aspectos antes considerados negativos agora são considerados fundamentais para o aprendizado, como, por exemplo, o que antes era considerado um problema, era algo ruim, negativo, e agora não, agora faz parte, né, do aprendizado. O que? Nós vimos. O erro. O erro é natural, o aluno está aprendendo. Faz parte da aprendizagem. O erro não é a indiferença, não é a distração, não é o êxito. É o erro que antes era negativo e agora é considerado fundamental para o aprendizado. 13. Olha o Aloncinho aparecendo pra gente. 13, letra A. Vamos lá. 14. Segundo as definições elaboradas novamente por Jussara Hoffmann acerca dos métodos avaliativos, é correto afirmar que a avaliação mediadora é uma definição que parte dos seguintes princípios. Então, vamos lá. Princípios de uma avaliação mediadora. Vamos lá. Em avaliar as capacidades desenvolvidas pelos alunos, através da análise dos seus erros e acertos, ao longo das atividades desenvolvidas pelo professor. Opa! Tem pegadinha aqui, hein? Toma cuidado. Toma cuidado com essa 14. Olha que vou ler de novo. Em avaliar as capacidades desenvolvidas pelo aluno, ok? Através da análise dos seus erros e acertos, ok? Ao longo das atividades desenvolvidas pelo professor, teria que ser pelo aluno, né? A gente vai olhar as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo aluno e identificar o erro ou o acerto que ele está executando, desenvolvendo. Não é... O foco aqui não é a atividade desenvolvida pelo professor, mas no aluno. Não é a melhor alternativa aqui. B.
A capacidade de propor múltiplas soluções encontradas em uma situação-problema, ordenadas adequadamente pelo professor, como instrumento principal de avaliação. É isso, a avaliação mediadora. O princípio é encontrar um monte de soluções para situações, problemas. Isso é avaliação mediadora? Ordenadas pelo professor? Não é a melhor definição aqui de avaliação mediadora. C. Que a metodologia precisa ser cumprida a partir de valores objetivos, os ordenando através... Faltou um N aqui, né? Os ordenando através de valores quantitativos, o foco é na quantidade? Também não. E letra D. Da capacidade das atividades elaborarem problemas e questionamentos capazes de desenvolver, a partir dos mesmos, uma elaborada troca de ideias. A troca de ideias tem tudo a ver com a mediação, com esta aproximação professor-aluno, que nós já vimos em avaliação mediadora, onde o professor se aproxima do aluno, quem educa se aproxima de quem é educado. É preciso haver esse espaço para diálogo, conversa, troca de ideias, e não algo relacionado que é pelo professor, é desenvolvido pelo professor, é ordenado pelo professor, como as outras alternativas estão dizendo. A letra D é a que mais se aproxima dos princípios de um processo de avaliação mediadora, ok? 14, letra D. 15. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Então vamos falar um pouquinho de educação inclusiva. Orienta que a avaliação pedagógica da educação inclusiva, então a avaliação na educação inclusiva, deve ser concebida como um processo dinâmico, tanto em relação ao conhecimento prévio e nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto em relação às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica. E a questão está falando de avaliação inclusiva, juntamente associando com as 3 modalidades da educação, né? Diagnóstica, formativa e somativa. Numa perspectiva inclusiva, faria sentido eu focar numa avaliação somativa, né? Aquela que foca na nota? Não, então eu já descartaria a somativa aqui. Vamos ver as outras. Classificatória, menos ainda, jamais. A classificatória expula. Somativa também não, classificatória também não. Já de cara sobra a letra B. Processual, formativa. Nós já vimos que a avaliação processual, ela também é... Aliás, a avaliação formativa, ela também é chamada de avaliação processual, ok? É o mesmo nome, já mostrei para vocês. Se não está lembrado, volta que você vai ver lá no slide de avaliação formativa, entre parênteses, ou avaliação processual, tá? Prevalecendo aspecto qualitativo, exato, e não quantitativos. Gabarito da 15, questão VUNESP, letra B. 16. Vera participou de um encontro de recreacionistas promovido pelo município onde trabalha. Em tal ocasião, o organizador do evento comentou a respeito do artigo 31 da LDB, o qual dispõe sobre a avaliação das atividades desenvolvidas na pré-escola. Segundo esse artigo, na educação infantil, a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e registro da criança. Logo na letra A, olha o que a VUNESP já fala. Logo na letra A. Com o objetivo de promoção? Não. O professor falou um monte de vezes. Sem o objetivo de promoção. Olha o gabarito. Então, somente para satisfazer a curiosidade dos pais? É só para isso? Satisfazer a curiosidade? Não. Exclusivamente para cumprir a lei? Também não. Com ou sem objetivo de promoção? Não. Com não. Sem objetivo de promoção. A depender do regime negativo. A LDB não permite. Questão tranquila, né? 16, letra B. Sem o objetivo de promoção. Vamos para a questão número 17. Então vamos, questão número 17 da IBFC. Os instrumentos no processo de avaliação auxiliam o professor acerca da aprendizagem das crianças. Vamos falar de instrumentos, que é aquela parte finalzinha teórica da aula. Ao elaborar um instrumento de avaliação, o que é importante considerar? Quando o professor vai pensar no instrumento, eu vou aplicar uma prova, eu vou aplicar um teste,
eu vou fazer uma prova oral, sei lá, qual for o instrumento que ele vai utilizar, ou os instrumentos, pode ser mais de um. E aí, o que ele tem, o que é importante considerar nesse momento de escolha, né? Os indicadores numéricos, a linguagem subjetiva, bem como o raciocínio, a responsabilidade particular da dinâmica escolar, o contexto daquilo que se investiga ou a homogeneidade do currículo. Essa aqui chega a estar absurda, né? Currículo homogêneo nunca será. Pessoal, nós falamos bastante. Quando falamos de educação inclusiva e agora associando a educação inclusiva com os instrumentos, é preciso analisar o contexto. Tem alguma dúvida que não precisa analisar o contexto? O foco não é indicador numérico. Por que temos que focar em linguagem subjetiva, bem como o raciocínio? Não necessariamente. Não necessariamente o instrumento que eu vou utilizar vai focar, porque é isso que a questão está perguntando, ao elaborar um instrumento de avaliação. É importante considerar uma linguagem subjetiva nessa avaliação? Não. É até mais interessante que essa avaliação, esse instrumento de avaliação seja o mais claro possível para o aluno. Aí é exigível mais objetividade. O aluno precisa entender como funciona essa avaliação. Faz parte da regra o aluno entender como ele vai ser avaliado. Não pode haver tanto uma linguagem tão subjetiva. Ele tem que ser mais clara, a objetividade. Agora, uma coisa que você vai precisar ter, independente do instrumento que você for utilizar, inclusive ele vai ser muito importante na escolha do instrumento que você vai utilizar, é o contexto, claro. Eu nunca vou poder me desconsiderar do contexto. Gabarito da 17 é a letra D. Ok? Aqui fala em responsabilidade particular. Por que é particular, né? 18. Em sala de aula, o professor pode e deve usar instrumentos para avaliação distintos do tradicional da prova escrita. Não é para só utilizar prova. Esses instrumentos alternativos podem ser utilizados para desenvolver, além do aspecto cognitivo, outras habilidades relacionadas à matemática. Um exemplo aqui foi que estão citando a matemática. Com relação aos instrumentos de avaliação alternativos, assinar a opção correta. Letra A. Testes coletivos devem ser evitados. Por que eu não posso usar um teste coletivo? Ele diz que o aluno que não domina o conteúdo em avaliação será beneficiado por aquele que já tem o conteúdo absorvido, o que prejudica a avaliação. Isso pode até acontecer, mas em determinados momentos, buscando outras habilidades, uma habilidade que vai trabalhar o grupo, a socialização, o teste coletivo pode ser importante. Por que eu tenho que evitar teste coletivo? Produções escritas pelos alunos de forma individual ou em grupo, realizadas a partir de situações problemas, também servem como instrumento de avaliação. Claro que servem. Por que não serviria? Produção escrita, trabalho escrito, ou de forma individual em grupo, a partir de um problema, serve como instrumento? Claro que serve. Letra B, ok. C. Teste relâmpago ou de surpresa. Tem muita gente que tem pavor, né? Teste surpresa. Teste surpresa. Não são recomendados nas avaliações. O aluno não terá tempo hábil para estudar e se preparar para essas avaliações. Em determinadas situações, o teste relâmpago ou surpresa pode ser útil, né? Saber o que o aluno aprendeu até aquele momento, né? Será que ele aprendeu agora? Vou fazer um teste agora. Vamos ver se você está sabendo ou não. Ou se você vai ter que estudar e aprender depois porque você não aprendeu nada ainda. Enfim, tem a sua utilidade. Não posso dizer que não é recomendado. Os testes individuais em 2 fases são recomendados como instrumento alternativo de avaliação. Em uma primeira fase, o aluno realiza o teste em sala de aula durante um determinado tempo. E depois, durante um período maior de tempo, ele retoma a avaliação para detectar os erros. Até aqui tudo bem. Sem a ajuda do professor. Aqui é o problema. Porque esse segundo, ele sem a ajuda do professor foi a primeira etapa, onde ele fez em sala de aula um determinado tempo. Depois, quando ele retoma a avaliação, identifica os erros, aqui ele vai contar com o professor. Então a letra D está errada também. E a letra E. O professor deve evitar entrevistas e conversas informais para avaliar o aluno. Por que eu não posso utilizar entrevista? Inclusive, nós vimos que entrevistas, observações é uma das ferramentas auxiliares de avaliação. Nós vimos que é possível. Então, a única que de fato está correta é a 18, letra B. Ok?
É importante conversar com o aluno num mero bate-papo, né? Uma conversa informal. O professor já está observando, serve como... É justamente isso que a questão está falando, para fugir daquela avaliação formal, sempre prova escrita. Existem outras formas de se avaliar, nós vimos isso. Diversas possibilidades, diversos instrumentos de avaliação. 18b, 19... FCC, o quadro abaixo, apresenta diferentes instrumentos e estratégias para a realização de avaliação. O professor A utiliza a observação, utiliza provas operatórias, que eu comentei, eu até disse, estou colocando isso aqui porque a gente vai ver em uma das questões. A prova operatória que serve para saber em que nível de desenvolvimento cognitivo e intelectual o aluno se encontra. São as provas operatórias tradicionais de Piaget. Autoavaliação, onde o aluno faz a sua própria avaliação, portfólios, trabalhos realizados pelos alunos. E o professor B, ele faz a avaliação escrita, prova oral, prova operatória e prova de múltipla escolha. Sobre a comparação entre as duas estratégias / instrumentos utilizados pelos professores, está correto afirmar que, olhando aqui o professor A, vejam que o professor A, ele trabalha não só prova, ele trabalha a observação, ele trabalha a prova operatória, é uma dos instrumentos da estratégia, mas ele trabalha também a autoavaliação, onde o próprio aluno se avalia, o portfólio, os trabalhos realizados ao longo do ano pelo aluno. Então, o professor A, ele utilizou várias estratégias de avaliação. Já o professor B, olhando aqui de novo, ele faz a avaliação escrita, prova oral, prova operatória, prova de múltipla escolha. O foco do professor B é prova. Ok? É a grande diferença que eu vejo aqui entre A e B. O professor A, ele utiliza mais estratégias, o B, ele é focado em prova. É o tarado da prova, né? Bom, vamos lá. Letra A. O professor A utiliza estratégias / instrumentos de difícil compreensão. Por que o professor A utiliza estratégias de difícil compreensão? Não concordo. Aplicação e obtenção de resultados. Enquanto o professor B utiliza estratégias avaliativas mais precisas, que facilitam a obtenção de dados referentes. Tudo bem, pode até ser mais precisa, né? Porque a observação vai variar bastante em relação à prova oral, que é mais precisa, mas uma prova de múltipla escolha. Mas dizer que o professor A utiliza instrumentos de difícil compreensão, não vejo por esse lado. B. O professor A privilegia estratégias de avaliação quantitativa, notas negativo. Quem privilegia nota, quantidade é o professor B, não é o A. Errado. Classificação de aluno, não. Está errado a letra B. C. As mesmas estratégias e instrumentos utilizados por ambos os professores convergem em sua estratégia. Não, o professor A tem estratégia diferente do B. E a letra D. O professor A utiliza estratégias e instrumentos diversificados. Ele varia mais para garantir uma prática de avaliação continuada. Enquanto que o professor B privilegia estratégia de avaliação para a classificação. Por meio de provas. Gabarito 19. Letra D. E a última questão da aula, Fundep. Vamos lá. Os instrumentos de avaliação têm de ser selecionados em função dos objetivos da avaliação e do tipo de conteúdo que será avaliado. Ok. Então, a avaliação, os instrumentos, né, a serem selecionados, tem que se levar em conta os objetivos, o conteúdo vai ser ensinado. A respeito dos instrumentos de avaliação, assinale a alternativa errada, incorreta. A banca aqui é errada, hein? Toma cuidado. Vamos lá, para fechar a aula. Para encerrar, os instrumentos de avaliação escolhidos deverão oportunizar a realização das operações propostas pelos objetivos. É claro que os instrumentos deverão oportunizar o que foi objetivado, o que foi proposto lá nos objetivos. A letra A está correta, mas a questão que é a incorreta. B. Diferentes modalidades de aprendizagem demandam diferentes tipos de instrumento. Por que não? Se é um jeito diferente de aprendizagem, uma modalidade, posso utilizar instrumentos diferentes também? Ok. C. Os instrumentos de avaliação devem ser considerados protagonistas e não só meios para atingir diferentes finalidades. Falso, porque a avaliação é o meio. Nós vimos isso lá no início da aula.
A avaliação, os instrumentos de avaliação não devem ser protagonistas porque o foco não é a avaliação. O foco é a aprendizagem. A avaliação ou os instrumentos de avaliação, eles são meio para que a aprendizagem ocorra e não a finalidade. Não tem sentido dizer que são protagonistas, falso, e que não são meios. Na verdade, eles são meios. Isso está errado. Letra C. E a letra D. Para diferentes propósitos e distintos momentos de aprendizagem, o mesmo tipo de instrumento pode ser proveitoso. Muita gente erra a letra D porque marca isso errado. Mas pode? Por que não pode? Para diferentes propósitos, eu posso utilizar o mesmo instrumento? É possível que um mesmo instrumento seja válido para diferentes propósitos? É possível? Por exemplo, eu utilizo de um instrumento a observação. Acabamos de ver, a observação é uma das possibilidades, a observação. Eu posso utilizar a observação em diferentes propósitos? Por que eu não poderia? É proibido? A palavra pode deixou aberto isso. Pode ser proveitoso? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode? Pode. A letra D está certa. Muita gente marca a letra D. Não sei se você que está assistindo marcou a letra D. Não é leitura de pensamento. É porque eu sei que muita gente erra a letra D. Ok? Eu já trabalhei essas questões outras vezes. A letra C está absurdamente errada. É ela que você tem que marcar. Porque jamais você vai botar a avaliação como sendo a protagonista. Dizendo que não são meios ou não são só meios. São os meios para atingir as finalidades. É isso que é a avaliação. São meios, não são fins. A questão tentou dizer que não são só meios, ou seja, são fins também. Não, a avaliação não tem um fim em si mesma. Não tem que ser protagonista a avaliação. Ok? Beleza, então, pessoal. Logicamente, o professor colocou essa última questão porque, de fato, na aula, porque de fato é a questão que normalmente pega mais gente, ok? Espero que tenham pego bem a noção, a ideia dessa última questão, tá bom? A avaliação é meio, não é fim. Ok? Vamos para a tela final com os gabaritos. Deixa eu botar aqui, ó, 20, letra C. Vamos para os gabaritos. Eu gosto de contar os aloncinhos. 1, 2, 3 aloncinhos para a gente, ok? Podem anotar aí, dar um pause, um print na tela, como queiram. Na próxima, as redes do professor, www.pedagoflix.com.br é o nosso site onde você acessa os nossos cursos Pedagoflix. Aqui embaixo é um outro site que também está linkado, um está linkado com o outro. É a loja, é aqui onde você adquire os cursos. O Instagram do professor são dois, alonso.prof e Pedagoflix. Siga os dois para não perder nenhum conteúdo. Fica a dica, hein? Não perca nada, siga os dois. Nosso canal YouTube, Pedagoflix, se inscreva no canal, clica lá no gostei quando você estiver assistindo as aulas, dá um like no prof. Nosso grupo de estudos fica no Telegram, o grupo é 100% gratuito. É só entrar, as portas estão abertas, você vai encontrar de tudo no grupo de estudos. Questões diárias, simulado todo domingo, tudo gratuito, simulado domingo, material de apoio gratuito, informações de concursos, informações dos cursos Pedagoflix, aulas liberadas, agenda de aula do professor, tudo aqui no grupo. E o e-mail contato@pedagoflix.com.br para qualquer contato, beleza? Fechamos a nossa aula 10 e aquela mensagem na tela, rumo à aprovação. Para isso que nós estamos aqui, para você alcançar a sua aprovação, para você mandar a sua mensagem, tá? Eu vou sempre estar lembrando. Quando você chegar na sua aprovação, manda a mensagem para o professor Alonso. Professor Alonso, passei, pronto. Nosso trabalho vai estar, de fato, concluído aqui, ok? Com a sua aprovação. Ok, galera? Então é isso. O professor Alonso vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima e última aula do nosso curso de Planejamento da Educação, ok? Um abraço. Tchau, tchau.